Enem 2018, uma questão de pilhas. Células solares à base de TiO2, sensibilizadas por corantes S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO2 é responsável por absorver a energia luminosa. E o corante excitado, S asterisco, é capaz de transferir elétrons para o TiO2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em energia elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Nós temos aí um esquema, a sequência de reações, que nós vamos já analisar em detalhes. Ele pergunta, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois, por que a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento dessa célula solar? Então vamos analisar primeiro essa figura. Nós temos aqui um eletrodo de TiO2 com um corante. Eletrodo de TiO2 com uma fina camada do corante. E do outro lado nós temos um eletrodo de platina e temos aqui o que ele está chamando de mediador de carga, que é a conversão do I- em I3-, uma conversão cíclica. E se você observar, veja que o circuito elétrico está fechado. Quem vai dizer em detalhes como essa célula com eletrodos de TiO2, platina e o corante produzem corrente elétrica de forma contínua são essas reações. Primeiro nós temos aqui o corante sobre o eletrodo de TiO2 que absorve luz e o corante fica excitado. Então o que é que acontece nessa primeira reação? Nós vamos descrever em detalhes cada reação. Primeira reação, quem quiser anota, é a excitação do corante. O corante S agora é um corante asterisco. Ele diz aí no texto, corante excitado. Esse corante excitado, ele é capaz de transferir elétrons, para o eletrodo de TiO2. Então, se você observar, o corante excitado, que era corante asterisco, agora foi corante mais. E essa reação tem elétrons lá no produto. Uma reação que tem elétrons no produto significa que a reação está perdendo elétrons. Então, é uma semi-reação de oxidação. Se é uma semi-reação de oxidação, anote, reação 2. Semi-reação de oxidação, quem perdeu elétrons? Foi o corante. O corante passou de corante excitado para corante mais. Então, de 0 para mais 1, ele perdeu um elétron, sofreu oxidação. Chegamos agora na reação 3, que é uma reação de oxirredução, que é a pergunta, por que essa reação 3 é fundamental para que essa célula solar fique funcionando continuamente? Ora, agora o corante positivo vai reagir com iodeto, e aí o corante positivo ganha um elétron, ele sofre redução e volta a ser o corante zero. Então, nessa reação 3, há uma restituição do corante. Lembra que lá na reação 1, o corante foi excitado. Na reação 2, o corante foi oxidado. E agora ele é reduzido. Então, há uma restituição do corante, porque o corante sofre uma reação de redução. Ele passa de mais 1 para 0, ganha elétrons. Se ele se reduziu, quem se oxidou? Foi o I- que se transformou em I3-. Como é que eu sei que ele está se oxidando? Veja bem, o NOx do iodo no I- é menos 1. O NOx do iodo no I3- é menos 1/3. Se você multiplicar 3 vezes menos 1/3, dá o NOx do íon total, que é menos 1. 3 vezes menos 1/3 dá menos 1. Esse menos 1 é o NOx do íon total. Então, cada átomo de iodo está passando de menos 1 para menos 1/3. Está aumentando o NOx. De menos 1 para menos 1/3 aumenta o NOx. Na redução, diminui o NOx de mais 1 para 0. Na oxidação, aumenta o NOx. De menos 1 para menos 1/3 está aumentando, está se aproximando de 0. Então, está aumentando. Então, ele ganha elétrons, é uma reação de oxidação. Então, essa reação 3 é fundamental, porque o corante que tinha sido oxidado agora
foi reduzido. Então eu posso voltar lá para a primeira reação e tudo começar a absorver luz, excitar o corante se oxidar, depois ele ser reduzido, ok. E nessa reação 4? Nessa reação 4, ela é também importante, né? Mas a pergunta da questão é sobre a reação 3, porque o I-, ó, ele foi oxidado. Agora vai acontecer o contrário, o I- foi oxidado a I3-. Agora é o I3- que vai ser reduzido a I-. Ó. Veja que há um ganho de elétrons, por isso que ele diz aí que é um mediador de carga, é cíclico. O I- se oxida, depois o I3- se reduz. Dessa forma, essas 4 reações, elas são muito importantes para o funcionamento da pilha. Qual é a importância da reação 3? É restituir o corante para que o processo possa ficar acontecendo continuamente. Então, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar. Por quê? Porque ela restitui o corante. Item A, vamos procurar o item e analisar cada item marcando por que os demais também são falsos. Reduz íons I- a I3-. Quando o I- se transforma em I3-, não é uma redução, é uma oxidação. Item A, falso. Item B, regenera, restitui o corante. Na minha prova de referência, a prova rosa é o item B de bola. Item C, garante que a reação 4 ocorra. Não deixa de ser verdade. Mas a pergunta está sendo feita, por que a reação 3 é fundamental para a pilha funcionar continuamente? Para essa célula solar funcionar continuamente. É por causa da restituição do corante. Então, item C, falso. Item D, promove a oxidação do corante. Na reação 3, o corante foi oxidado na reação 2. Na reação 3, ele é reduzido. Falso. Item E, transfere elétrons para o eletrodo de TiO2. Nessa reação, é na reação 2 que o corante perde elétrons e assim transfere elétrons para o eletrodo de TiO2. Não é o item E. Então, questão exigente, precisava de uma análise muito profunda da figura e das reações, como eu fiz aqui, colocando cada espécie que está se oxidando e se reduzindo para poder marcar o item correto. Na prova rosa, item B de bola.